reflexão bíblica com respeito ao profeta Balaão, a loucura do profeta. É assim que o apóstolo São Pedro define. Nós vemos registrado esta história em capítulo número 22, quando Israel vinha saindo do Egito e vencendo as nações, venceu os amorreus, e Balaque viu que Deus era com aquele povo. Balaque era filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Ele enviou o mensageiro a Balaão, filho de Beor, para que viesse a ele para amaldiçoar aquele povo. Balaão foi até, os mensageiros foram até Balaão e passaram a mensagem de Balaque. E Balaão mandou que ele esperasse naquela noite. Ele foi consultar a Deus, tomou o caminho certo. E Deus disse que ele não fosse, está registrado isso, em capítulo de número 22, 12 e 13. Os mensageiros voltaram para Balaque e disse que ele recusou. Ele dobrou o prêmio do mensageiro e novamente a Balaão. Vieram a Balaão e disseram que Balaque tinha dobrado o prêmio. Ele mandou que aguardasse, foi consultar a Deus. E Deus disse que ele fosse. Ora, Deus disse que ele não fosse. E a segunda vez Deus disse, vá, mas só diga aquilo que eu lhe mandar. Por quê? Deus a primeira vez disse que ele não fosse, a segunda vez disse, vá. Aí nós vemos que Balaão não considerou a primeira palavra de Deus. Ele foi, mas no caminho ainda Deus deu outra oportunidade. Não o próprio Deus falando, mas Deus mandou um anjo com a espada em um determinado lugar, numa passagem sendo estreita. E a jumenta de Balaão parou, não prosseguiu, porque ela viu o anjo do Senhor com a espada. E Balaão bateu na sua jumenta por 3 vezes e Deus obrigou, não usou, mas obrigou a jumenta a falar, repreendendo a loucura do profeta. Por que tu me bates? Eu não tenho sido útil para ti? E Balaão diz, se eu tivesse uma espada nas minhas mãos. Em número nós não vemos desfecho da vida de Balaão, mas nós vemos esse desfecho em uma das cartas que Jesus trouxe para uma das igrejas da Ásia, e o apóstolo São Pedro também. Nós vemos isto em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 15 e 16, que Deus queria evitar a loucura do profeta, quando está registrado da seguinte maneira, 2 livro de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Ou seja, querendo impedir a loucura do profeta. Mas tu me diz que ele prosseguiu na sua trajetória, porque nós vemos isso no Apocalipse, capítulo de número 2, está ali registrado que quando Jesus manda uma mensagem para uma das igrejas, a igreja de
Pérgamos, está registrado em Apocalipse capítulo 2, versículo 14, que nos diz: mas uma coisa, poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. Veja, a doutrina, né, o ensino que ele teve, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Então esse texto está claro, deixa eu entender, que ele orientou a Balaque como ele deveria fazer para que aquele povo fosse destruído, ou seja, aplacasse a ira de Deus. Então ele conhecia que era pecado comer coisa sacrificada aos ídolos pagãos e a prostituição. Então Balaque realmente prosseguiu a orientação, seguiu a orientação de Balaão, né? E o exército de Israel pecaram e trouxeram a ira de Deus. Então, nós vemos nesta breve reflexão que Deus não é filho do homem para que imita, nem filho do homem que se arrependa. Aí, tem pessoas que dizem que Balaão era um falso profeta, mas o texto diz que ele não era um falso profeta. Pedro diz que Deus queria evitar a loucura do profeta. Então, ele procurou a orientação de Deus, Deus o orientou, tomou o caminho certo, o caminho da oração. Mas tudo indica que Balaão era propenso à avareza. Nós não vemos outros fatos registrados. E Deus não iria usar um falso profeta, né? E usou Balaão, quando ele disse na primeira vez para Balaque, quando ela abriu a boca, Deus usou a própria boca dele e disse que para Israel não tinha encantamento nem feitiço, porque Deus não poderia amaldiçoar aquele que ele abençoou, ou seja, ninguém poderia amaldiçoar aquele que Deus abençoou, né? E ele profetizou também que uma estrela iria surgir de Jacó, se referindo com respeito já ao nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, profecias escatológicas. Que lições nós temos que tirar desse incidente, desse profeta Balaão? Que Deus não tem duas palavras. Quando ele diz sim, é sim. Quando ele diz não, é não. Porque ele sabe o melhor para cada um de nós. Nós vemos as consequências de pessoas que não valorizaram a palavra de Deus, o mandamento de Deus, a ordem de Deus. Primeiro, o casal Adão e Eva, né? Quando não valorizou a palavra de Deus, ouvindo as propostas, a mentira de Satanás. E nós vemos também homens de Deus que realmente desobedeceram os mandamentos de Deus e as consequências que vieram. Não cabe a nós dirigir nossas vidas pela palavra de Deus, porque podemos realmente tomar caminhos e esses caminhos às vezes são irreversíveis, as consequências são grandes. Então esse texto sagrado diz que Deus queria evitar a loucura do profeta, mas ele não seguiu as orientações de Deus, colocou tropeço na frente de Israel. Pelo texto sagrado, nós vemos que ele realmente perdeu, se ele for um verdadeiro profeta, e tudo indica que ele era um profeta, ele se enveredou pelo caminho da idolatria, da prostituição. Amém.